aí galera, beleza? Então aqui nós vamos para mais uma prática que foi passada na aula. Agora iremos ligar três LEDs usando um push button. Se vocês assistiram a primeira aula, vocês devem ter visto como funciona a ligação dos três LEDs usando um resistor, certo? É, então aqui nós temos um push button, esse daqui, um resistor com a mesma resistência que foi usada na primeira prática e os três LEDs, certo? Então como é que vai funcionar? A gente viu que o push button, então vocês estão vendo aqui, terminal 1B e 1A, eles são interconectados. E o terminal 2B e 2A também são. Tem uma divisão bem aqui, no meio do push button. Quando eu pressiono ele, ele vai liberar a passagem desse lado, que seria o lado 1A e 1B, para o lado 2A e 2B. Então vamos fazer a ligação. Primeiro, eu sei que o push button ele interrompe o circuito. Então, mais uma vez, tanto faz o lugar do circuito que eu coloco ele, certo? Porque ele vai interromper naquele ponto e o circuito vai desligar ou ligar, certo? Então, aqui vamos alimentar o push button. Eu vou alimentar aqui com positivo, 5 volts do Arduino, aquela mesma ligação. A saída do push button vai para o resistor, certo? E aqui a gente faz aquela mesma ligação que a gente fez para ligar os três LEDs sem usar o push button. Como é que funciona a passagem dos elétrons? Eles vêm pelo positivo, passam pelo push button, só que eles estão presos porque tem uma divisão bem aqui. Quando eu aperto o push button, vai liberar a passagem por esse fio que entra no resistor, tem a queda de tensão e vai passar para os LEDs. Eu chego aqui, vai para o LED e desce para o outro fio, para o segundo fio. Chega aqui no final, vai para o segundo LED e desce para o terceiro fio, e assim até terminar. Então, como foi mostrado no primeiro exercício, é assim que faz a ligação de uma forma mais simplificada. Então aqui eu vou ligar. Então aqui eu vou ligar o negativo, que eu vou botar preto, negativo de cada LED um no outro. Então como é que vai funcionar? Vocês percebem que o negativo desse LED está ligado no negativo do segundo LED, que está ligado aqui, ó, pela coluna, no negativo do terceiro LED. Então eu ligo o negativo do terceiro LED no negativo geral, porque como todos os três negativos estão interligados, quando eu conectar no geral, um deles vai ligar todos os três negativos. Então eu vou ter a saída do circuito, a saída da corrente que entra no LED em todos os três negativos. Então quando a gente faz a simulação, aqui está desligado porque o push button não está pressionado, mas quando eu pressiono ele, os LEDs acendem, como vocês podem ver. O outro jeito mais simples de entender a ligação dos negativos é ligando cada negativo no negativo geral, dessa maneira aqui. Esse meio também irá funcionar, mas ele é um pouco mais assim, menos simplificado em relação ao anterior. Então quando eu aperto aqui, os LEDs vão ligar do mesmo jeito, certo? Então essa é o exercício de ligação com o push button. De outra forma, eu poderia ligar os positivos de outra maneira, conectando assim, como foi mostrado no primeiro exemplo, né? No primeiro tipo de exemplo que foi passado, na primeira atividade. Aqui nós temos essa mesma ligação e quando eu faço, ligo os LEDs assim, colocar tudo preto, né? Para poder ficar melhor exemplificado. O circuito simulando, quando eu aperto, vai ligar do mesmo jeito. Então, o push button tem a função de interromper o circuito. Aqui ele está interrompendo o circuito naturalmente. Quando eu pressiono, eu tenho que manter pressionado, o circuito vai funcionar. É muito parecido com o botão de controle remoto, por exemplo.